Capítulo 17. Taylor. Nadia sempre foi uma das pessoas mais observadoras que conheço. Ela sempre teve a tendência de saber cada detalhe que eu escondia. Nunca entendi muito o porquê, mas, pelo menos anteriormente, os cidadãos de Priembe, assim, naquele grande momento que o tremor foi ouvido, começaram a agir igual uma brigada de incêndio. Creio que, pelo menos, eles eram ótimos em fazer isto, seguir ordens. Pois assim que Jane invocou seu cajado mágico, o jovem Killa, com quem tive uma das conversas mais interessantes sobre como as suas mãos flutuavam, ele me disse que foi um escravo em vida e que a sua punição por amar a esposa mais jovem de seu mestre foi cortar-lhe os braços fora, e o deixou sangrando até a morte no meio da mata. E quando ele acordou, estava no início do portal. Quando ele comentou que tentou fugir e correr para pedir ajuda, acredito que aquilo tinha sido um certo milagre, que os deuses tiveram tido piedade dele, mas ele não conseguia sair do lugar, pois reparou que suas pernas tinham se tornado um rabo de serpente. Tentei elogiar o fato, e principalmente do que ele estava falando. Lhe disse que sua cauda era muito bonita, parecia a cauda de uma ball python rosa. Ele caiu na gargalhada, até esqueceu que estava afinando seu violino, e ficou conversando comigo até que a hora em que todos os seres ficaram em silêncio. Uma das suas mãos tocaram em mim e falou: Princesa, por gentileza. Ele olha para mim com muita preocupação, estampada em seu olhar. Por favor, venha comigo. Eu creio que... Ele olha para Jane, Jack e Persephone. Perto da porta, perto da porta, uma grande fumaça escura toma conta de todo o lugar. E neste momento, Killa já colocara as mãos em minhas costas, começando a me levar rastejando junto com ele rapidamente ao seu lado, para onde vários seres estavam se juntando, todos perto do que parecia ser a entrada de uma cozinha, de um refeitório muito antigo. Killa abre espaço entre os seres e me leva até o fundo, onde ele me fala para me abaixar e tentar não falar nada, pois até mesmo o tom da minha voz poderia chamar minha atenção. Ou até mesmo respirar de forma anormal a qualquer um daqueles seres. Eles sequer respiravam? Isso era uma dúvida que eu tinha, pois estavam mortos. Sua cauda, mesmo que curta, se enrola ao redor do meu corpo, me deixando atrás de sua estatura. Ele me cobriu inteira com sua cauda. A pele parda do rapaz, mesmo que naquela escuridão, brilhava por conta da fumaça azulada, que fazia com que todo o contorno de qualquer ser daquele lugar parecesse ainda mais aberrações. Ele me deixou afagada perto de seus braços. Quando percebo um escudo e foi feito em cima de todos aqueles anátemas. Ele era em tons laranja e vermelho. Parecia ser feito com a mesma fumaça que cercava todo o local. Porém, parecia ter uma enorme quantia de brilho, prata que fora jogada por cima. Uma garota grita na parte da frente, e ouço que o grito ecoou dentro daquela redoma, fazendo meus ouvidos apitarem de dor. Levo a mão até eles e tento fazer com que a dor aguda pare. Fecho os olhos, e quando faço isso, sinto uma pequena vibração de sons. Eles parecem ter saído do chão. Quando levanto minha cabeça e tento ver o que poderia estar acontecendo de fato,
Tento forçar minha visão através daqueles seres enormes e daquela enorme quantia de corpos, pernas e até mesmo tentáculos diferentes. Quando reparo, vejo que Persephone estava jogada em um local perto da entrada da porta, juntamente com Jack. Eu não só conseguia ver os pés erguidos de Jack, ele tinha caído no chão, perto de Persephone, que tomava uma pose prestes a começar a brigar com uma criatura que eu não conseguia identificar. Igualmente os dois outros seres que fizeram isso. Mas eu reparo que a criatura não era fácil de se acertar, pois Per e Jack estavam tendo grandes dificuldades de conseguir enfrentá-la. Eu olho para cima e vejo que Killa estava extremamente distraído. Eu tentando acalmar um pequeno garotinho de pele verde, chifres e pernas de cachorro. Aproveito isso e saio de dentro de seu rabo e vou até o canto da parede, onde não tinham muitos seres. Quando eu tento ver novamente o que estava acontecendo, vejo que Jane, ela baixou seu cajado e escudo ao redor de todos os seres que havia se desfeito. Cada um deles, de algum modo, invoca algum tipo de arma, ou até mesmo pega qualquer coisa que tinha às suas mãos, feito completamente de ouro e depois banhado em algum tipo de bronze, ou talvez diamante. Todas as criaturas estavam prestes a enfrentar aquilo que estava à nossa frente. Havia na mão de Killa agora uma enorme espada dourada. Aquilo eram armas feitas de material de anjo. Eu conseguia identificar. Não sei como, mas conseguia. Talvez pela enorme quantia de RPG que eu já tinha jogado, ou até mesmo o fato que meu melhor amigo era um verdadeiro gamer, eu conhecia como uma arma de anjo poderia ser forjada por conta disso. Eu estava ali, escorada na parede, tentando ver tudo além agora daquelas enormes quantias de armas e utensílios que estavam prestes a usar para me defender. Fique atrás de nós, princesa. Vamos protegê-las com a sua alma. Fique atrás de nós, princesa. Vamos protegê-la com as nossas almas. Mas assim que algum ser desconhecido me disse aquilo, algo estava muito errado. Errado de verdade. Não tinha como algum demônio chegar ali. Não sem aquela data em que, que a anciã mais velha me falou. Ninguém sabia, ninguém além de meu pai. Eu me desespero percebendo isso. Eu tento chegar mais perto. Talvez aqueles seres fossem minha mãe e meu pai vindo me buscar. Alguns tentam me segurar, mas eu escoava pela parede e tentava desviar de suas mãos, braços, tentáculos, pernas, patas, simplesmente para chegar até onde eles estavam. Eu consegui pelo menos ficar até a primeira linha de diversas criaturas. Vejo que Jane já tinha colocado seu cajado no chão e estava completamente curvada. E eu vi meu pai, com sua forma de corvo, bem parado à frente da porta. Aquela criatura, mesmo sem eu reconhecer direito, exceto pela falta de uma de suas pernas, que permaneceu na mesma forma de sombras. E, no que parecia a outra estar pisando num salto 15, aquela era Nádia. Aquela criatura assustadora, com diversos tentáculos espinhosos e até mesmo forma de fumaça, era Nádia. Era minha mãe. Eu corro até ela e me jogo em seus braços, finalmente conseguindo me desvencilhar de todos os seres que me seguravam ali. Só me importava agora em estar nos braços de minha mãe, de quem me criou e de quem realmente me ama. Quando eu sinto os braços longos de Nádia me abraçando, parece que toda a dor que eu carregava foi embora.
Então, logo, um braço e então, logo, um braço cheio de penas me cerca, me avagando meus cabelos. E agora eu sabia, meu pai e Nádia me abraçavam. Eles estavam com um cheiro estranho de fumaça, sangue, pólvora e podre. Mas mesmo assim, eram meus pais e eles estavam ali. Porém, diferente de qualquer esperança que deles antes eu tinha, simplesmente de terem vindo ao meu resgate, de me levarem para o meu mundo novamente, para o mundo humano, com aqueles que eu realmente pertencia, estavam ali por outra razão. Eles estavam ali para me fazer ficar e não para me levar embora. Eu então começo a chorar, mas não de alegria, mas sim pânico. Eu realmente estava agora presa, sem saída, sem esperança, de poder um dia voltar ao normal, ao que algum momento eu fui. Sinto que parece que um enorme fio de esperança se arrebentou dentro de mim, e eu chorei agora pela vida que nunca mais eu teria. Aos meus amigos, as hipóteses, as oportunidades, a felicidade de um mundo humano e simplesmente carnal, de momentos pequenos, felizes e trágicos. Até mesmo a maldita segurança da Noruega tinha se exaurido. Para mim, várias perguntas estavam vindo à mente, mas o que poderia, mas aquelas nunca poderiam se calar. O que iria acontecer com Paul? O que iria acontecer com meu amigo? Ele não tinha feito nada de errado. Será que ele vai se esquecer de mim? Se esquecer de quem eu sou? Rezo para que isso não aconteça. Pelo menos a minha memória, a minha lembrança, ainda vai estar viva dentro de alguém. Quando Nádia solta-me de meus braços, ela olha para meu rosto, que estava diferente, e eu reparo que Nádia também estava. Porém, ainda assim, era minha velha Nana. Agora, com aquela forma estranha, assustadora, ela segura minha bochecha, limpa as lágrimas que escorriam por elas e olha dentro de meus olhos. Um olho normal, um olho de demônio. Suas mãos passam pelo meu rosto, pelos meus braços, e ela me analisa rapidamente. Quem fez isso com você? Ela pergunta preocupada em um tom baixo. Eu engulo em seco e fecho meus olhos. E digo para mim mesma: quem fez isso comigo? Fui eu mesma. Me levanto e a trago junto comigo. Quando olho, vejo que tanto Jane quanto os outros seres da vila estavam completamente curvados perante Nadia e meu pai. Não a mim, e sim a eles. Eles realmente deviam ser importantes para aquele povo. Olhe, disse meu pai sorrindo. Não precisa mais de tanta cortesia, Jane. Ela levanta um olhar para ele e vejo que ela tinha um grande sorriso estampado em seu rosto, e seus olhos pareciam estrelas cintilantes. Ela estava completamente feliz, pois até mesmo seu corpo brilhava. Quando Jane, enfim, fica de pé, vai andando até os braços de meu pai e o abraça fortemente. Ele retribui o aperto de Jane, como se fossem velhos amigos que não se viam há muito, muito tempo. Como você cresceu? Ele olha para cima e para baixo. Da última vez que eu tinha te visto, você era somente um potrinho. Jane dá uma risada alegre e o abraça novamente. Calma. Ele afaga seus cabelos, que soltam poeira azul e branco. Dessa vez as coisas serão diferentes. Eu queria que a sua vinda fosse numa situação diferente, ela disse, antes de se virar para e ver todos os seres de Priembe que ainda estavam curvados.
Não precisam ficar tão acanhados. Levantem-se, meu povo, e venham para mais perto. Conheçam aquele que formou a origem de todos. Eles se levantam e vêm a mais perto de nós. Porém, com a cabeça baixa, creio que todos nunca tinham de fato visto meu pai. Ele já tinha estado ali há mais tempo do que parecia. E eles pareciam, aqueles seres, estarem com receios, como se isso trouxesse memórias ruins a eles. Sinto muito por ter atrapalhado o brunch de vocês, mas ele se abaixa e leva a mão até a minha nuca e continua dizendo: a situação para nós também estava muito complicada em Gaia, com Taylor sendo trazida para a vila, sem nosso consentimento. Acabamos que ele faz uma pausa e dá uma risada nervosa. Entramos em pânico, porém agora estamos aqui. E por favor, ele começa a dizer, e a magia de Jane se estende novamente por todo lugar, como se ele estivesse devolvendo a luz a todo aquele cômodo enorme. Quando isso acontece, consigo ver nitidamente que Peter e Jack agora estavam sentados, sem dizer mais nada. Nadia os tinha soltado, como se aquela cena anterior não tivesse passado de um mero delírio. Eu fico meio confusa, e quando olho para Nadia, ela se abaixa, sorrindo, e diz: sabe qual é um dos poderes de uma sucubus, minha querida? Faço sinal negativo com a cabeça. Ela então era uma sucubus. Eu já tinha visto isso em vários personagens de anime e até mesmo skin de jogos online. Invenção e ilusão. Posso fazer com que os anátemas deste lugar vejam o que quiserem, sintam o que quiserem, somente com. Ela faz um sinal com a mão e uma fumaça escura começa a sair dela. E, da mesma fumaça que antes tinha ocupado todo lugar, isso, magia de ilusão. Súcubos são incríveis, não? Eles estão bem, nem sequer os toquei. Tudo o que aconteceu foi somente ilusão. A todos que estavam aqui, vejo que Persephone e Jack não tinham realmente nenhum machucado. Realmente enfrentar Nadia não teria, não teria deixado daquele jeito. Porém, era muito fácil de ver, tinha ódio estampado na face deles. Quando ela, quando ela levanta seu rosto e o queixo, dá uma piscadela para eles, que viram a cara para minha mama. Aparentemente, eles não foram muito bem treinados para a guerra. Olho para ela assustado. E meu pai, naquele momento, já estava no meio dos diversos seres de Priembe, conversando alegremente, abraçando a todos os seres lá. Algumas crianças inseto estavam oferecendo flores ao meu pai, curiosas para o fato que nunca tinham visto um demônio antes. Passavam a mão pelas suas longas asas e até mesmo pelos seus pés em formas de pássaros. Aparentemente, meu pai parecia estar mais à vontade agora. Parecia que ele tinha reencontrado a sua família há muito, muito tempo perdida. Minha pequena Tai Tai, disse Nádia para mim, você não está com medo de mim? Ela pergunta, como se eu pudesse ter medo da pessoa que me criou. Para mim, Nádia, independente de quem fosse, jamais seria um monstro. Mama, eu digo olhando para baixo. Eu estou com tantos sentimentos agora, tanto medo e respiro fundo. Eu me sinto horrível, horrível comigo mesma. Não consigo lidar com o que está acontecendo. Ela me abraça, afagando meus cabelos com o que pareciam ser longas garras. Vamos dar uma volta. Ela olha para meu pai
que rodava diversas criaturas em seus longos braços. Uma senhora de pele azul e 4 braços estava ali, apertando com um abraço cheio de amor. Meu pai estava ficando bem distraído com todos aqueles seres que ele não encontrava há tanto tempo. Eu sentia que ele iria ficar naquele lugar a noite inteira. E realmente sentira bastante falta da sua terra, aparentemente. Nádia agora estava em uma nova forma. Era surpreendentemente alta perto de mim, muito diferente de antes, que éramos quase da mesma altura. Ela estava tão alta quanto Black. Ela me guia para o lado de fora, e somente os detalhes endourados em seus olhos e chifres eram aparentes em meio à escuridão. Quando saímos pela porta, ela joga uma fumaça escura em direção a Black e Persephone, que se assustam com tal movimento, e Nadia somente dá uma risada e sai, de fato agora, do grande pavilhão. Logo começamos a andar na noite fria e escura, parecendo uma completa penumbra. A música começa a soar novamente dentro do cenáculo e meu pai, pelo jeito, fez com que a festa retornasse ao seu total entusiasmo anterior. Conforme Nádia e eu vamos andando, ela olhava ao redor, sorrindo calmamente. Comparado com aquela noite, quase sem luz nenhuma, podia facilmente dizer que não havia ninguém do meu lado. Se olhasse rapidamente, ou até mesmo de longe, não se veria Nádia. Talvez não se veria nem mesmo a mim. Sabe, ela diz, sem olhar para mim, da última vez em que seu pai e eu estivemos nessa terra, as coisas estavam muito diferentes. Como, como ela era para vocês? Eu pergunto. E Nádia olha-me com as sobrancelhas franzidas. Eles não te contaram o que houve? Ou mostraram? Ela faz uma pergunta em um tom levemente baixo. Ela estava ficando meio irritada, talvez acreditando que não tinham me explicado absolutamente nada. Se ela soubesse que isso tinha sido ontem, ela sem dúvida iria estrangular alguém. Contaram, dou levemente de ombros. De certo modo, na primeira, foi meio estabanado e corrido. Tento não lembrar daquela floresta que estive dentro e que tentou me matar 2 vezes. Mas na segunda foi foi engolido como um copo de veneno. Até o fim, ela dá uma risada, parecendo compreender o que eu estava enfim dizendo. Nós chegamos em alguma parte de Priembe, onde eu não conhecia. Estava somente seguindo Nádia, acreditando que ela sabia para onde ia. Havia alguns bancos de madeira, em uma em perto de diversas flores, em um pequeno jardim. Mas ambos não ligamos para o que estava acontecendo ao nosso redor. Tinha uma luz de vela pendurada em um poste que iluminava, porém quase nada. Nádia e eu nos sentamos a um dos bancos, úmidos por conta da noite tardia. Um pouco mais, ela estava prestes a falar para mim. Agora era fácil de ver Nádia, pois aquela pouca luz deixava o seu tom de pele vermelha mais aparente. A última vez, disse ela, suspirando. Não existia muita coisa. Não existia esta vila. E aparentemente tudo isso. Sei que lá. Sei que tudo que se formou neste lugar. Ela apoia a mão em sua cabeça e olha para mim. Se eu não errei as coordenadas, estamos no começo da dimensão. Penso que o nome Pri
vem de primeiro. Iembe deve ser. Deve ser alguma junção de Linsley com alguma outra palavra. Ela olha para mim, sorrindo. Mas sei que neste ponto, onde aparentemente agora tem este banco, ela sorri. Era onde ficava o palácio. Sei que você deve saber disso, não? Faço que sim com a cabeça. Na verdade, não tinha ideia de que já houve um palácio naquele lugar. Como poderia? Como foi construído? Ela baixa a cabeça meio perdida em seus pensamentos, assim como geralmente ficava quando conhecia algum lugar diferente, tentando entender aquele local. Quando tivemos que ir embora, foi horrível. No começo, seu pai e eu não tínhamos ideia do que fazer, ou até mesmo como viver como humanos. Ela olha para cima e inspira o ar fresco. Para ela, devia ser nostálgico. O tempo aqui passa de maneira tão diferente. Quase me esqueci disso. O mundo humano, minha querida, é muito difícil. Aqui, aqui para mim é minha casa, é meu lar. Para ele, pode ter sido somente 2 dias, ou até mesmo 2 séculos, 2 décadas, 200 anos e vice-versa. Mas para mim, estar aqui é uma coisa. Eu não deixo ela terminar a frase quando pergunto: Você está feliz? Olho para ela, feliz em estar em casa de novo. Ela dá de ombros. Em partes, sentia muita falta de ser uma guerreira, de poder. Ela ri com escárnio, de poder usar os meus horríveis poderes. Toda essa parte mágica, ela fica dentro de você e parece que vai te consumir em determinado momento, quando você não a usa. Mas eu sentirei muita falta de usar uma geladeira, talvez, de um Starbucks, de ir ao mercado, algumas coisas humanas que não existem aqui, já que esta aqui é uma dimensão mágica. Dei uma risada, concordando e entendendo o que ela queria dizer. Café gelado. Pois é, diz Nádia. Aqui não tem café gelado. E talvez eu nunca mais tome. Nós ficamos com essa tristeza mundana quando viemos para cá. Estes pensamentos passam por mim o tempo todo. Ser humano é horrível, mas ser um ser mágico acostumado com a vida mundana deve ser ainda pior. Bom, eu creio que aqui deve ter outras coisas divertidas. Afinal, estão diferentes, não é mesmo? Você mesma disse isso. Pode ter, sei lá, cafés, plantações de café. Nós ficamos em silêncio por um tempo. Nádia, você sabe alguma coisa de Paul? Ela me olha rapidamente com espanto. Sua cabeça faz um sinal positivo. E ela, enfim, diz: Eu enviei para ele um embrulho antes de sair de Gaia. Nele continha uma magia incubada, de certa forma, que, assim que ele abrisse, esta minha fumaça, digamos assim, vai fazer ele esquecer de tudo. Ficamos sabendo por ele que você sumiu, quando ele nos perguntou sobre você. E entendíamos o que tinha acontecido. A dimensão tinha vindo atrás de você. Espero que de fato ele consiga seguir em frente. É muito difícil lembrar de algo que ninguém mais lembra. É como
manter um fogo dentro d'água. Bom, pelo menos agora eu entendia que meu amigo poderia estar bem. Não queria que ele ficasse completamente louco, falando que eu existia, quando na verdade eu já não estava mais entre ele. Em determinado momento, talvez eu tinha cogitado trazer Poe a este mundo somente para ele ficar comigo, ser a minha base principal de felicidade e harmonia. Talvez sentir que ele era o mais perto agora de uma família verdadeira, simples e pequena. Agora tinha me tornado algo que não poderia se concretizar, pois até mesmo eu iria sumir de sua mente. E agora eu queria de fato sumir. Tudo que eu queria pensar era somente em fechar os olhos e não acordar mais. Fiquei em silêncio e surge algo extremamente conturbado entre Nadia e eu. Ela nitidamente reparava em cada sinal diferente que meu corpo mandava para ela. Talvez isso tenha o fato dela ser uma sucubus. Na cultura geek, esses demônios são extremamente capazes de saber os sentimentos dos humanos, até mesmo de controlá-los. Por isso, elas eram extremamente habilidosas em matar. Usavam aquilo para o que mais desejavam, ou até mesmo contra você. Talvez na realidade fosse diferente, mas eu não queria descobrir, porém, não agora, pois, para mim, nada disso importava. Ela era Nádia, ela era minha mãe. Onde você mora? Perguntou Nádia, quebrando o silêncio agonizante entre nós, físico, calmo. Eu não tenho casa. Bom, eu me lembro que Jane tinha falado na reunião. Quer dizer, eu tenho, mas eu não sei onde fica. Nádia concorda com a cabeça, antes de falar. Você tem alguma coisa que precisa fazer hoje? A não ser que. Bom, ela faz uma pausa e olha para o som que vinha do andar de cima de onde estávamos sentados, daquela parte central da vila. Uma alegre música nórdica estava soando e eu podia conseguir ouvir meu pai cantando em alto bom som. Que queira voltar para a festa. Digo que não rapidamente. Não quero ver meu pai em forma de demônio dançando roda com diversos seres. Falo que Jane, o que Jane tinha mencionado na reunião, que a minha casa estava perto da primeira ponta do pentagrama. Nadia não tinha falado muita coisa depois disso. Somente olha para o lado, reparando, reparo que ela pensa rapidamente. O lugar onde estávamos, o lugar onde a festa acontecia. Ela agora sabia onde ficava a primeira ponta de Priembe. Somente em alguns segundos, ela tinha analisado a vila inteira. Então, minha casa deveria estar perto do começo de toda a vila. Ela se pergunta se poderia procurar comigo, e eu simplesmente aceno com a cabeça, me levantando do banco, andando calmamente, até chegarmos ao centro da estrela novamente. E vemos que meu pai estava rindo, se divertindo com Jane e com outros seres. Ele já tinha segurado algumas crianças com seus pés enormes de pássaro e voado com elas. Ele já estava coberto de flores e parecia que pó de estrelas estava cintilando dele. Aparentemente, aquele lugar era realmente seu lar, pois eu nunca tinha o visto tão feliz. Meu pai tinha dentes extremamente afiados, e aquele bico de corvo poderia ser facilmente dito assustador, dependendo da ocasião. Era nítido, ele gostava daquele canto, daqueles seres, e até mesmo amava muito Jane, pois ela estava se divertindo a cada minuto juntamente com ele. Nós então seguimos reto, o caminho de pedras úmidas e musguentas, sem sem passar por nenhuma bifurcação, até chegarmos no que parecia ser o começo da vila.
Nadia então fala novamente que isso significava que eu estava na primeira ponta do pentagrama. Ela conseguia analisar muito bem com a sua visão, o que era de fato. Eu nunca teria imaginado que ela conseguia ver através da noite. Isso era muito útil, se parar para pensar que Nadia já devia ter sido uma habilidosa guerreira. Formar um raciocínio lógico tão rapidamente. Passamos por diversas casas com estilos parecidos, até, até que como andar entre Amsterdã. Chegamos em um pequeno local onde haviam diversos prédios coloridos que pareciam estar beira-mar. Inclusive, Jane havia criado uma ponte onde se passava por cima da água, que era visível que dentro dela ainda assim haviam casas construídas dentro da água. E também a água era extremamente cristalina. Parecia não haver começo, meio nem fim. Conforme íamos andando, reparei que bem ao final da ponte havia uma casa alta, com janelas vermelhas, pintada de cinza. A casa tinha detalhes em madeira e flores no começo dela. Talvez flores plantadas, outras haviam sido ofertadas, juntamente com algumas outras guloseimas em formas de cesta, estavam sobrepostas à porta da casa, que também era vermelha. Parecia extremamente confortável, não havia nenhum enfeite na parte da porta, diferente das demais, que pareciam ter nomes e até mesmo símbolos pintados. Parecia que a minha casa ainda não tinha personalidade diferente das outras e seus donos. Acho que é essa, disse Nadia. Parou de andar, olhando para a casa, meio ao longe. E Nadia se tornou novamente uma sombra. Ela passa por baixo da porta. E também reparo que pela janela ela consumiu todo lugar com uma eterna escuridão. Parecia que estar ali dentro era olhar para o fim do universo. Observando, vejo que Nadia simplesmente queria reparar o que tinha ali. Quando ela sai pelo mesmo lugar que entrou, ela novamente toma uma forma física e vermelha. Então, ela me diz: É a sua casa, é uma graça. Ela sorri. Você vai amar. Parece com seu quarto. Ela então segura meus braços alegremente e abre a porta, que, com uma lufada de poeira de estrela, se abre, juntamente com o cheiro de framboesas frescas e doce de melado. A casa toda se ilumina com velas. O cheiro de madeira de pinho, cereja, também invade meu nariz. Era realmente uma casinha linda. Não era muito grande, nem muito pequena. Era perfeita para mim, uma única pessoa. Eu conseguia ver toda a casa do meio, no meio dela. Conseguia ver a cozinha, conseguia ver um quarto, uma pequena sala, um banheiro e até mesmo outros pequenininhos cômodos. Consegui reparar que também tinha uma parte traseira da casa, uns fundos. Não havia muita coisa lá. Havia somente muros altos que protegiam que os outros vissem o que tinha além daquela casa. Mas ainda assim, não eram muros de madeira ou concreto. Era sim o que parecia ser um escudo de uma infinidade escura de estrelas e poeira. Entramos e fechamos a porta. O lugar estava muito quentinho. Era confortável. Parecia mesmo que eu estava numa pequena casa em Amsterdã. As visórias da casa eram perfeitas. A distribuição de cada cômodo tinha uma pequena escada num canto que levava até o quarto elevado, onde, onde ficava suspensa por um pequeno mezanino de madeira. E embaixo tinha o quarto.
As paredes estavam pintadas de creme, e antes de subir para ver como era a visão do topo da cama, vejo que, no final longo e largo do corredor, havia uma porta e que levava ao banheiro. Ele era com uma banheira de cobre e pés curvos, juntamente com um box de vidro escuro e ladrilhos rosa, chão de mármore. Eu fecho a porta e me sento. O sofá que tinha perto era realmente muito macio, pois eu me joguei nele, e naquele momento eu senti mais falta do meu melhor amigo, pois ele teria aproveitado aquilo mais do que eu. Teria testado brevemente diversas poses sexuais, indecorosas para se ver. Na frente daquele sofá tinha uma pequena estante, onde deveriam se apoiar diversos livros, talvez uma televisão. Será que havia TV aqui? Ela era a única parede de fato de concreto, que do outro lado tinha uma cozinha toda branca, completamente distribuída pelo corredor. Quando eu subo as escadas para ir até onde seria o meu quarto, percebo que era um colchão idêntico ao meu, que dormia no mundo humano. Bem ao lado tinha uma claraboia que dava para ver a visão do céu estrelado, que tinha como um efeito em cima da cama três pequenas visões do céu. Parece que as três indicações do dia, noite e manhã. Tinha também um pequeno espelho e uma enorme maranta bem ao final do pé da cama. Vasos com a planta pareciam indicá-la que ela estava em sua plena vivitude, e ela de fato era real, pois tinham pequenas queimaduras no final da folha, indicando que precisava ser regada. Eu não tinha reparado que neste mundo haviam esses tipos de plantas, ou então eles poderiam facilmente ter roubado do mundo humano. Realmente isto é lindo, diz Nádia, aparecendo sentada ao meu lado. Sabe, querida, aqui não é o Canadá, mas você vai poder começar uma nova vida, assim como desejava. E de certo modo é algo mais mágico. Eu dou uma risada e me jogo na cama, olhando perante as janelas. Tenho uma coisa para você, diz Nádia sorrindo. Na verdade, ela desce as escadas em forma de fumaça. Algumas coisas. Quando eu vejo, ela estava na cozinha e me chama para ir encontrá-la. Quando reparei, tinha uma pilha alta de diversos potes herméticos. Eu trouxe comida. Eu caio na gargalhada, com a expressão de felicidade dela. Ela parecia muito orgulhosa com aquilo. Nádia, eu a abraço e agradeço. Você sabe que tem comida aqui. Você não precisava. Porém, quando eu abro um dos potinhos e sinto o cheiro delicioso de comida de Nádia invadir o meu nariz, minha boca se enche de água, meu estômago ronca alto e um branco toma conta de mim. Parecia ter sido somente 5 segundos, mas quando eu reparo, minhas mãos estavam imundas e eu sentia que uma enorme umidade circulava a minha boca. Eu vejo que Nádia estava no final da cozinha, apoiada na bancada, olhando-me com muito orgulho. Quando eu vejo que antes os potes, cheios de comidas, agora estavam espalhados pelo chão, pela bancada branca de ágata, e eu me assusto, dando um passo para trás. Nádia começa a abrir as gavetas, procurando algo para que eu possa me limpar. Após encontrar um pano branco de algodão, ela me estende, eu pego e limpo a minha boca. Depois minhas mãos, meu antebraço, sem entender o que tinha acontecido. Você estava com muita fome, não é? Ela passa a mão pela minha testa e tira meus cabelos que caem sobre meus olhos, colocando-o para trás de meu chifre. E também, quando foi sua última refeição, querida?
Foi antes de chegar aqui, não é mesmo? O que eu começo a falar? Como você é parte demônio, querida, nenhum alimento de Linsley será capaz de encher seu estômago, nem mesmo a comida mortal era capaz. Nunca reparou que quando ficava longe de casa por muito tempo, nunca se saciava por completo? Aquilo cai sobre mim com um peso muito grande. Nem mesmo comer normalmente eu poderia mais. Mas eu comia comida na terra, nos restaurantes. Nádia, eu me afasto dela e tento pensar. Isso não faz sentido. Eu sempre comi normalmente. Nádia balança a cabeça, simbolizando que na realidade, não. Era somente eu que não tinha tal conhecimento. Eu era um monstro. Eu era um monstro. Eu era um monstro. Um monstro repugnante, nojento, esfomeado. Eu me alimentava igual um animal enjaulado. Isso me repugnou. Minha cabeça começa a falar sem parar. Que tinha, eu tinha que ficar em paz. Cada vez ficava pior e pior. Eu não comia, eu não falava direito, eu não sangrava direito. Eu não era mesmo quem um dia eu fui. Assim como eu e seu pai, nós conseguimos comer diversas coisas específicas, como carne humana, animais, vegetais, ou até mesmo qualquer coisa que cresça em qualquer solo. Porém, somente a comida infernal é capaz de nos saciar de verdade. Por isso, por isso você dava muito valor àquela horta. Eu digo baixo, e ela concorda com a cabeça, quando suspira e por fim diz: Você quer ficar sozinha, minha querida? Ela tenta chegar um pouco mais perto de mim, mas eu dou um passo para trás. Então eu pergunto: O sangue na janela, aquela vez? O pássaro era um pássaro mesmo. E então Nádia somente olha para baixo, suspira e diz: Não, aquilo não era um pássaro, querida. Aquilo era o sangue de um humano que tinha voado um pouco mais alto do que eu previ e acabou. Ahn, como posso te explicar? Não precisa me explicar. Eu digo para ela: vocês matavam humanos para eu comer, matavam animais para eu comer, matavam. Que tipo de animais matavam? A nossa fazenda realmente tinha animais normais? Ela balança a cabeça negativamente. Todos os animais que criávamos eram criaturas mágicas. Lembra, querida? Posso fazer você ver o que quiser. Eu sinto muito por nunca ter te contado isso. Eu queria, mas o seu pai não. E ele manda em mim. Como pode? Como pode ter deixado ele fazer isto comigo? Você é minha mãe. Você me criou. Eu não sou sua mãe, querida. Sou sua governanta. Cuido de você e eu dou carinho, amor. Mas Raum é quem manda em mim. Ela levanta os braços em sinal de redenção. Eu não entendi muito bem o que aquilo queria dizer. Entenda, tudo que eu fiz foi por amor e não pela sua dor. Me deixe sozinha. É a única coisa que eu falo. Ela faz um sinal positivo com a cabeça, concordando. Nádia volta à sua forma de sombras e sai pela porta da frente, me deixando agora completamente sozinha, sem nenhum ser sobrenatural, exceto pela minha própria consciência, que agora era um monstro. Quando eu vejo, minha roupa estava toda suja
Eu estava completamente banhada em molho vermelho, ou sangue. Eu nem sequer sabia dizer o que era aquilo. Começo a tirar a roupa e fico completamente nua na minha casa nova. Nunca liguei se as pessoas conseguiam me ver ou não. Olho novamente para meus braços, antes arranhados, e agora completamente cicatrizados, como se nada tivesse acontecido. Eu olho para a porta do banheiro e entro. Abro a porta, abro a porta do box e ligo a banheira. Deixo a água enchê-la com água quente. Quando eu entro, um passe de mágica, um pequeno pote de madeira aparece ao meu lado, com dois frascos de vidro, contendo uma gosma branca dentro e no outro um creme com cor de pêssego. Eu os pego, sabendo serem shampoo e condicionador. Porém, não os passo no meu cabelo, e sim os quebro no chão. O vidro se estilhaça em diversos pedaços, finos e pontudos. Eu pego o maior que eu encontro e passo de cima, de baixo para cima em meu pulso, fazendo com que meu sangue se misturasse com a água. Se eu sou um monstro, eu devo me banhar em meu próprio sangue. Falava enquanto me mutilava. Os cortes se fechavam no mesmo tempo que se abriam. E então eu partia pro próximo, e pro próximo, e pro próximo. Talvez eu desmaiasse. E isso me traria alívio. Se, só sei que, em uma hora, eu estava mergulhada em um líquido preto, banhada numa escuridão. Eu ainda estava suja, mas me sentia menos vazia, pois de fato eu estava. Eu ainda infelizmente tinha forças. Sentia que ainda tinha muita, mesmo depois de todo o sangue que tirei de mim. O chão já estava inundado. Quanto eu poderia sangrar até morrer? Eu me perguntei. Quando me levanto da água escura, agora é completamente fedida a sangue de um monstro. Eu piso nos cacos de vidro que perfuram os meus pés, e aquela dor ardente me traz um pouco de calma, e eu vou andando com eles dentro dos meus pés. Entro no box, agora para tomar um banho, como uma humana. Talvez era uma das poucas coisas que me restassem da vida que um dia eu tive.